Não adianta estarmos atentos ao que as outras pessoas falam. Porque quem tem uma palavra tem tudo. O que o apóstolo Paulo disse? Deixando as coisas que para trás ficam. Distração. E avançando pelas que estão na minha frente. Foco. Então, diante de um destino pleno, você vai ter dois componentes. Distrações e foco. Você entendeu o que Deus falou pra você? Sabe qual é o destino? Só vai. Que vão me criticar. Só vai. Que não gostam de mim. Eu não existo para suprir a expectativa de ninguém. Eu existo para atender uma necessidade do céu. Você não vai ser um bom empresário porque Deus quer te enriquecer. É porque essa empresa vai ser a porta de emprego que alguém tá orando lá atrás. Você não vai ser um bom palestrante porque você quer ser eloquente ou que você quer que alguém seja alcançado pela sua voz. É porque alguém que vai estar sentado nessa palestra vai receber uma chave que vai destravar o destino de alguém. Então, quando você entende que não é nada sobre você, é tudo sobre ele, você entende a frase que quem tem uma palavra tem tudo. Ou você fica de pé pelo que estão dizendo ao seu respeito, ou você fica de pé pela palavra que você recebeu. Porque a verdade, Yang, é que se eu e você ficássemos atentos a tudo que diziam ao nosso respeito, a gente estava lá atrás de um balcão dizendo, Deus tinha tantas promessas pra mim, só contando o conto de fadas pra nós mesmos, nos iludindo dentro de uma própria história. Sempre terão os Eliabes. A pergunta é, você vai ficar com a voz dos Eliabes ou você vai ficar com a voz da promessa? Porque melhor do que saber qual é a voz que eu tenho que ouvir é entender qual é a voz que eu preciso rejeitar. Uau. Porque existem muitos ruídos se tornando voz. Só que você precisa discernir o que é voz e o que é ruído. Muita gente fazendo barulho, muita gente tendo opinião sobre várias coisas, muitas pessoas sendo doutores de si mesmo, porque nem se formaram em nada, querendo validar algo que só o céu valida. E aí a pergunta que fica é, e aí, você vai ficar com qual voz? Você vai ficar com qual verdade? Qual é o diferencial que a gente consegue extrair, por exemplo, de Davi para tentar entender essa resiliência que ele tinha de, mesmo que o irmão tá ali, não reconhece, mesmo que o irmão vê ele como apenas um pastor, ele consegue não se deixar levar pelo que o irmão fala, se concentrar no gigante e ir até o gigante para derrotá-lo? Só você sabe quem você é em Deus. Existem pessoas que só estão esperando você cair para dizer e afirmar que você não é bom o suficiente para exercer aquilo que você estava exercendo. E pessoas frustradas consigo mesmo, né? Pessoas que não alcançaram o que você alcançou e pelo simples fato de não terem conseguido, não querer ver você lá. Porque inveja não é não querer que o outro tenha o que tem. Inveja é porque eu queria estar lá e não estou. Então, se eu não estou lá, eu também não quero que o outro esteja. Para o outro, tanto faz se você está ou não. Porque inveja não é sobre quem está alcançando, é sobre quem está invejando. Eu não invejo você, Yang, pelo que você tem. É porque eu não tenho o que você tem. E é por isso que as pessoas são assim. Elas estão esperando porque não tiveram a ousadia que você teve. Não tiveram a visão que você teve. Não tiveram o olhar que você teve de investir quando a terra era árida. Porque é aquilo, né? Admirar a grama do vizinho é fácil quando você não tem disposição para regar. Porque você vangloriar os frutos é não se importar com o plantio e com o cuidado da terra. Então, as pessoas sempre vão querer invalidar ou esperar a sua queda. Porque elas não tiveram coragem de avançar como você teve. E elas esperam frustrar você como elas estão frustradas. Por exemplo, tem uma frase que você fala que eu acho ela muito interessante. Não é sobre o que te dão, é sobre o que você aceita receber. Exatamente. Não é o que te dão, é o que você aceita receber. E isso não é egoísmo, é preservação. Uau. Você não vai morrer se posicionar e definir o que você precisa aceitar ou não. Ou não. Sim. Jesus, ele começa a pregar e naquele dia não tem milagre, não tem pão, não tem água, não tem nada, porque ele diz, eu sou o pão da vida. Sim. E de repente a multidão começa a se dispersar. Só que Jesus é alguém que entende que melhor é recomeçar do que continuar da forma errada. Aí ele vira para os discípulos e diz, e vocês não vão também? Porque Jesus é alguém que entende o que ele precisa aceitar. Jesus é alguém que entende o que ele precisa acessar e o que as pessoas vão acessar dele. Então, às vezes, não é a pessoa que está sendo abusada, é você que deu acesso que não deveria dar. Porque as pessoas só nos veem e nos tratam da maneira que elas nos olham. E a pergunta é, como é que você está se portando? Porque muitas vezes o desrespeito não vem porque a pessoa é desrespeitosa, mas porque você deu acesso para ela te desrespeitar. Então, se posicione. Porque
Não é egoísmo, é preservação. Você precisa se preservar. Você, por exemplo, na entrevista que você trouxe, você falou sobre justamente a questão de novos ambientes, deixar pessoas para trás, entender quem é da mesa, entender quem é do altar, e que é normal, terão pessoas que elas estarão limitadas à mesa, terão pessoas que estarão limitadas ao quarto, outras ao altar, mas o fato é, existem pessoas específicas para cada área específica da sua vida. Não é uma pessoa que pode ter todos os acessos, pode estar em todos os lugares. Qual a importância, Sara, e o quanto você reafirma isso sobre essa questão de você não precisa ter muitos perto de você, você não precisa ter todos, você precisa ter os bons perto de você. O segredo é saber exatamente quem você é. Porque quando o desmérito vier, quando alguém te descredibilizar, essa situação vai colocar em xeque se você é quem Deus disse ou se você vive pela expectativa do outro. Yes. Porque, de fato, chegará um tempo em que Deus vai nos medir, Deus vai nos peneirar. Mas é porque você quer ser seletiva. Jesus era seletivo. 12 andaram com ele, mas só 3 foram selecionados para entrar no Getsemane. E isso é importante porque quem anda conosco vai definir aonde nós vamos chegar. E vou te falar a verdade, Yang, nem sempre aqueles que nós selecionamos estão à altura do que Deus tem. Porque a Bíblia diz que enquanto Jesus está chorando agoniado por causa da cruz, os 3 que ele selecionou para serem o mais próximos estão dormindo. Então você precisa ter a sua identidade firmada, porque quando tudo ao seu redor falhar, você vai estar exatamente no ponto em que Deus quer que você esteja, mesmo que quem você selecionou esteja fraquejando na fé no momento. Mesmo que quem está do seu lado não consegue orar 1 hora. Exato. Exatamente. Estão comigo e não conseguem orar 1 hora. O quanto isso fala também, por exemplo, porque os discípulos, eles tiveram o melhor mestre, eles tiveram o melhor professor, eles tiveram o melhor mentor. E a gente repara que para quem teve o melhor mentor, é um pequeno deslize, mas que ele fala muito sobre o quanto eles aprenderam, porque andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus fez, viram o que Jesus ele saía para orar. Jesus ia para o deserto, ficava 40 dias, 40 noites no deserto, orando. Jesus sempre deixou claro como mentor o poder da oração, e na hora que é mais necessário, os discípulos não estão a orar. Isso fala muito sobre o quanto as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão com você, elas podem não estar entendendo 100% o seu propósito. Sim, isso pode dizer muito sobre o que elas não estão acessando. Uhum. As pessoas estão preocupadas em performar. E Deus não nos chamou para funcionar. Deus nos chamou para fluir. O que jorra do trono não é um poço, que é água parada. O que jorra do trono é um rio. E rio não flui água, a mesma água todos os dias. Todos os dias tem algo novo. O problema é que as pessoas estão preocupadas em provar alguma coisa para alguém. E quando você está preocupado em provar alguma coisa para alguém, você só funciona como uma máquina velha que faz todos os dias a mesma função. E aí se pergunta por que existem pessoas que não têm o nível da sua entrega vivendo o que era para você estar vivendo. Porque aquela pessoa está fluindo no que ela foi chamada para fluir, enquanto você só está preocupado em mostrar alguma coisa para alguém. Você só quer apresentar, você só quer mostrar. Você só quer mostrar algo para alguém. E resultados não movem ninguém a nada. Não adianta. Você vai ficar mostrando até quando? Uma amiga minha, que você vai trazer ela aqui, fala uma frase. Ninguém sustenta uma mentira ou uma meia-verdade por muito tempo. Existirá um tempo em que você não será mais capaz de sustentar a máscara de bonzinho para alguém. E quando esse tempo chegar, você vai entender que as pessoas estavam ali somente pela sua performance e não pela sua essência.